esta lei que é chamada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 3 de ministério da morte. Eu sei que muitos não gostam, mas está lá escrito. Também Paulo a chama de ministério da condenação. Paulo, inspirado pelo Espírito, sendo um judeu, sendo um rabino, diz que a lei era punitiva, era para matar, era para condenar. Nós vimos desde o Éden como o homem experimenta do fruto do bem e do mal, da ciência, ele assume seu compromisso. Você que chegou agora, veja o estudo anterior. E agora nessa parte número 2, nós vamos ver como o homem na sua condição pecaminosa jamais poderia ser justificado pela lei, mas sim somente condenado, tá bom? Então por isso Paulo chama o ministério da condenação, o ministério da lei. E tem gente que persiste em ser dogmático, em ser legalista. Tem gente que persiste em ser religioso. Meu amado, em nome de Jesus, você faz parte da igreja de Cristo. Esqueça a denominação, isso não tem nada a ver com Deus. A denominação X, A, B, C, D, isso não existe diante de Deus. Existe uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro, sempre ressalto isso. E essa igreja vive pela fé. Essa igreja é justificada pelo seu sangue, essa igreja é justificada pela morte de Cristo. E a igreja não vive mais o rigor, a punição, tudo que se refere à autoridade e à punição da lei. Não esqueça somente uma coisa, que os princípios de Deus sempre existirão. Não esqueça que os princípios são eternos e os princípios, por exemplo, quais princípios? Princípios de moral, de santidade, o não matar, o não roubar, sempre existiram. Porém, na ótica da lei e o processo desse Deus trabalhando com o homem através da lei, é para punir e é para condenar. Agora Cristo vem e cumpre a lei. Ressalto novamente uma coisa, muitos dizem que Cristo cumpriu a lei porque a lei continua no seu rigor. Não, Cristo cumpriu a lei porque ninguém a cumpriu, nem Abraão, nem Isaac, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora Cristo vem, Ele cumpre a lei, Ele é morto como cordeiro e Ele nos redime e nos torna justos, tá bom? Então é importante salientar o quão importante ver o que é, em primeiro lugar, essa justificação em Cristo Jesus. Gálatas 2,16, anote aí, Gálatas 2,16. Reafirmo como nós precisamos ler o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas, onde Paulo, um homem idôneo, um homem que era rabino, entendido, era letrado, explica bem essa visão na doutrina cristã do que era a lei para os judeus, ele sendo judeu, e agora a gratuidade para todos, inclusive Israel e os gentios. Então, em Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, diz aqui, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por as obras da lei ninguém ser justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, agora o 17, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Olha o 18 que diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O 19, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu não vivo mais nesse segmento religioso, não vivo mais para a condenação, agora eu estou com Cristo, crucificado, justificado, morro com Cristo e ressuscito com Cristo para viver uma vida de justo em nome de Jesus. Olha que bênção! Então nós temos essa glória, essa justificação. A justificação não é pela lei, não é por cumprir. Tem muita gente que vai lhe falar: você faz isso, faz aquilo outro, salientando pedaços da lei, você guarda aquilo outro e outro, e traduzem isso como os meios de salvação. Está errado. Nós nunca anularemos os preceitos,
a essência do que a lei ordena, nunca anularemos os princípios santos de Deus, que estão até em vigor espiritualmente antes da lei ser escrita. Só que por cumpri-la e por obedecer item por item, com certeza a pessoa é redimida. Isso foi impossível. Por cumpri-la e cumpri-la item por item, a pessoa era redimida, mas ninguém conseguiu. Agora, Cristo fez isso por nós. Cristo, ele morre, ele é o Cordeiro que nos justifica, como salientei. Quando Deus Pai olha para o homem, não vê mais um pecador. Se agora o pecador aceitou e recebeu a Cristo, recebeu a justificação, o Pai não olha você, mas olha o seu filho e olha você refugiado em Cristo Jesus, e ele vê o filho e vê a redenção. Então nós precisamos ter essa certeza. Olha Romanos 5:1, anote aí também, Romanos 5:1, Romanos, mais um versículo de justificação. Voltemos um pouquinho aqui, diz assim: justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, ou seja, a ira de Deus é aplacada porque vem a conexão com Deus novamente, harmonia. Lembra do estudo que nós fizemos, o Shalom da harmonia? Temos ligação novamente com Deus, porque Cristo nos justificou e nos dá essa harmonia, essa paz com Deus. Com Deus, não temos mais inimizade, estamos no Shalom com Deus, e Cristo fez isso por nós. Isso em Romanos 5:1. Avance aí no versículo 9 de Romanos capítulo 5, olha o que diz o 9: logo muito mais agora sendo justificado, porque pelo seu sangue seremos salvos da ira. Então Deus continua irado, Deus vai punir o pecador, Deus vai punir a humanidade, mas quem está lavado e redimido no sangue do Cordeiro já está justificado e ele não tem mais condenação. A questão é, você está em Cristo, permanece em Cristo. Esse é o X da questão. Esse é o quesito fundamental, estar em Cristo. Claramente a sua palavra diz, se alguém está em Cristo. Veja quantas vezes aparece a palavra estando em Cristo, em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo falava isso para os coríntios. Se alguém está em Cristo, permaneça em Cristo e você já está justificado, tá bom? Como a lei era de morte, nós temos uma prova que era tão rigorosa a lei, que quando Moisés desce do Sinai, vamos colocar aqui o Sinai, o que acontece? Logo de cara 3.000 almas morrem, pode procurar isso, quando Moisés desce lá em Êxodo do Sinai, 3.000 almas perecem, 3.000 almas são condenadas. O povo estava idólatra, Moisés estava lá no monte e o povo desviado, já vem condenação, era para ter matado todo mundo, mas 3.000 almas são condenadas. Agora, no ministério, Paulo chama em 2 Coríntios 3 o ministério do Espírito, porque quando Jesus, ele assuntou o céu, ele envia o Consolador, e através do Consolador, a igreja se formata em poder, em estrutura gloriosa, para desenvolver a obra. A igreja, ela recebeu dunamis para sair aos 4 cantos da terra, e essa igreja, em Atos 2, recebe o poder do Espírito Santo, agora no ministério do Espírito, o ministério da salvação gloriosa, o ministério da reconciliação, como Paulo o chama. E em Atos 2, olha, em Atos 2, 3.000 almas são salvas. Olha só o paralelo do Sinai. 3.000 almas morrem no pé do Sinai, mas 3.000 almas são salvas. Em Atos capítulo 2, quando você vê Atos, você vê o ápice dessa virtude, desse poder e da igreja preparada para fazer a obra. Queridos, só não entende quem não quer. Nós não estamos mais embaixo da lei. Não é por seguir A, B, C, D mandamentos, mas é por receber a Cristo. Quando alguém, por um mandamento, te condenar, é porque essa pessoa não acredita mais em Cristo. Se você está em Cristo, você cumpre todos os mandamentos. Em que se resume a lei? É amar a Deus e amar o próximo.
Quem ama a Deus não vai pecar, não vai adulterar, não vai deixar de cumprir nenhum preceito, mas ele está em Cristo Jesus. Tá bom? Então, eu não posso me deter em dogmas, não posso me deter em questões e costumes da lei, porque do contrário eu volto novamente à maldição e à morte. Algo muito interessante aqui, uma alegoria em Gálatas. Abra em Gálatas 4. Vou fazer já essa alegoria porque esse estudo vai continuar. Olha o que diz Gálatas 4. Paulo está salientando algo tremendo e faz uma alegoria entre Agar e Sara, entre Ismael e Isaque. Vou colocar aqui Ismael, Isaque. Você vai ver isso em Gálatas, capítulo 4, você vai encontrar, a partir do versículo 21, você vai encontrar esse mistério aqui. E eu posso dizer que essa é uma das maiores alegorias que Paulo traz no quesito entendimento de lei e graça. É forte. Olha o que diz. Gálatas 4. Olha o que diz. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Todos aqueles que queriam circuncidar, que queriam guardar as festas, que queriam guardar isso, aquilo, queriam fazer os costumes, as ordenanças judaicas para serem salvos e voltar novamente a estar embaixo do jugo da lei. Paulo fala com veemência. Por quê? Porque a Galácia, como já falei, é a única epístola escrita para uma região. Eram várias cidades juntas, não é? A Galácia não é uma cidade, eram várias cidades. E já havia cristãos, só que lá chegaram os judeus, os judaizantes, querendo implantar a circuncisão, querendo implantar o sábado, querendo implantar costumes, querendo implantar a doutrina judaica para serem salvos. Mas Paulo, na autoridade do Senhor Jesus, ele diz: espera aí, não entrem. O próprio Paulo começa já Gálatas só dando um chicotado, ele diz: ó insensatos Gálatas, vocês estão, parece que anestesiados, vocês começaram no Espírito e vão terminar na carne, vocês começaram bem na graça e agora vão terminar na lei, está errado. Ele diz: vocês que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Está chamando toda a descendência ismaelita carnal. E o Isaac chama de espiritual. Todo mundo sabe que o Abraão colocou os pés pelas mãos, tendo um filho com Agar a escrava. Esse é de Agar, esse aqui de Agar, e esse aqui é com Sara. Com Sara, certo? Então Isaac é espiritual e Ismael é o carnal. Aqui está dizendo claramente. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Ou será livre é Sara, é a esposa. Olha o 24, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, ao que nós estamos falando. Agar e Ismael se refere ao Monte Sinai e à própria lei. E diz, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril. E aí vai falando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E aí diz o 28, aí mata a charla, presta atenção nisso aqui. Vós, porém, irmãos, está falando para a igreja, sois filhos da promessa, como Isaac. Essa é a geração espiritual. Como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. O Ismael perseguia Isaac, que era segundo o Espírito. Ele está dizendo: ei, todo judeu carnal, todo aquele que anda segundo a lei, anda colocando preceitos, anda colocando legalidade, ele é carnal, é da lei antiga, é do Sinai, é das tábuas de pedra, e anda condenando aquele que é espiritual, o que nasceu em Cristo Jesus, o que é da promessa segundo Isaac. Paulo se atreve a dizer, sendo ele judeu, gente, isso. Por isso que eu amo o que Paulo escreveu na direção e na revelação do Espírito Santo de Deus. E o que diz agora, no versículo 30?
lança fora a escrava e o filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará, ou será herdeiro, junto com a livre. Lança fora o carnal, lança fora a lei, o que é a dogmática punitiva, lance fora. Eu vou lançar os preceitos do Senhor? Não, os preceitos continuam, a moral continua. Quero ressaltar isso. Nós acreditamos na essência da palavra, porém, as regras punitivas acabaram. Tudo que se refere à ordenança A, B, C, D, para ser redimido e salvo, acabou segundo a autoridade da lei. Ou você está na lei, vai ter que cumprir vírgula por vírgula. Se não cumpriu, você está condenado, porque tem muita gente que pega só uma parte da lei e descumpre a outra. Então aí se torna incompleto. E aí vem condenação. Mas Jesus cumpriu para você, você tem que viver em Jesus e se santificar, largar o pecado e viver a graça em Cristo Jesus, tá bom? Lança fora, assim meus irmãos, diz o versículo 31, e assim irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre descendência de Abraão por Isaac pela fé em nome do Senhor Jesus. Olha só, Paulo é radical em salientar de que Ismael é a geração carnal, fraca, e a geração de Isaac é espiritual, é a que tem a revelação. Em primeiro lugar, você lembra o que aconteceu com Ismael quando Agar foi mandada embora? Teve que ser lançada fora, não tenha dó, escrava com um menino que nasceu segundo a carne, mesmo que seja filho, embora tinha promessa, hein? Se cumpriu, são os ismaelitas. E eu digo aqui, todo ismaelita hoje que quiser aceitar a Jesus será filho espiritual segundo a descendência de Isaac. Não tenho nada contra ismaelita, com tal que se arrependa e se converta. Olha, qualquer pessoa que se arrepender e se converter, aceitar a Cristo, é bem-vindo na família de Deus. Porém, a descendência ismaelita, ela odeia a geração de Isaac. Até hoje, a descendência ismaelita quer varrer Israel do mapa. As guerras que tiveram lá no Oriente Médio, em toda aquela região da Palestina, sempre quiseram apagar Israel do mapa, mas Israel prevalece porque é a geração de Deus, é o povo de Deus. Agora nós pela fé somos descendência de Isaac, a igreja é a descendência, é um povo só, espiritualmente em Cristo Jesus. E agora, quando Agar é mandada embora, o que acontece com o mancebo chamado Ismael? Ele desfalece, é fraco, desfalece, Ismael é fraco, ele tem que ser colocado embaixo de uma árvore e Agar chora e se afasta para ver o seu filho morrer. O garoto sai para andar no deserto e quer morrer. Diferença da geração forte, geração Isaac. Isaac sai com o seu pai rumo a Moriá no deserto e anda carregando lenha nas costas. Ismael saiu para andar e já desfaleceu, só que Isaac anda com a lenha nas costas. Meu Deus, vou anotar isso aqui, porque isso é manto. Vou apagar aqui um pouquinho, ó. Primeiro, geração de Ismael. Perdão, vou esquecer de Isaac. Vou anotar só as características de Isaac. Enquanto Ismael morre, Isaac, a geração, tem vida. Tem vida, e vida em abundância, porque é a geração de Jesus Cristo. Enquanto a geração de Ismael fraqueja e morre, a geração de Isaac é forte. Enquanto a geração de Ismael está embaixo de uma árvore, pedindo um pouco d'água para viver, me dê um pouco de água, a geração de Isaac está carregando lenha nas costas. Olha que coisa linda, está carregando a própria lenha. E para que serve essa lenha? O ismaelita vai desvanecendo, mas essa lenha de Isaac é para ser o próprio sacrifício. Meu Deus do céu, ou seja, enquanto um estava morrendo, o outro estava carregando lenha para ele mesmo ser o próprio sacrifício. Ele pergunta para o seu pai, o Isaac pergunta, diz, temos aqui lenha, estou carregando a lenha. Não se esqueça que caminharam dias, estamos levando o cutelo, estamos levando fogo, mas cadê o cordeiro? Eu acho que isso partiu o coração de Abraão, mas mal sabia o próprio Isaac que ele era o sacrifício, porque a geração ismaelita carnal, ela quer morrer por qualquer coisa,
já quer desistir por qualquer coisa. Mas a geração de Isaac, ela é o sacrifício Moriá, ela é o sacrifício, ela morre com Cristo. Isso é um sinal de que quando Isaac era sacrificado, simboliza o cristão que morre juntamente com Cristo, que ele é o sacrifício. Por isso Paulo diz, já estou crucificado. Paulo diz em Romanos 12 claramente, que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo. Essa é a geração de Isaac, que morre juntamente com Cristo para ter vida eterna. Então nós não podemos ser carnais segundo dogmas da lei, porque essa é a geração fraca, a geração carnal de Ismael, mas nós somos da geração da Sião celestial, que conheceu a Cristo, morreu com Jesus, morre com seu sacrifício, símbolo da lenha carregada, símbolo da cruz, porque a lenha é essa cruz que nós levamos para morrer juntamente com Cristo, mas ressurgimos para uma vida de abundância. Que Deus te abençoe, que você seja essa geração santa, escolhida por Deus para viver na gratuidade, em plena graça abundante, em nome de Jesus. Continuamos no próximo estudo. Deus te abençoe.